vamos lá, vamos começar novamente a nossa aula. Na aula passada eu falei que a gente ia abordar o tema do binômio de Newton. É o que a gente vai fazer agora. Ela vai ser uma ferramenta muito útil e vai aparecer em diversas situações lá na frente, principalmente quando a gente estiver construindo a distribuição binomial, que provém exatamente da ideia do binômio de Newton. É o que nos motiva a dar essa aula agora. Depois vocês vão fazer algumas atividades dele para registro de presença, né? Que é o que foi acordado no primeiro dia de aula. Vamos começar então? Então vamos lá. Bem, o binômio de Newton, a gente vai iniciar apresentando algumas propriedades do coeficiente binomial, ou que a gente chama de número binomial. O número binomial, ele é representado por esse formato aqui, né? O C, a combinação de n elementos tomados P a P, que é dado nessa representação, né? Dentro do parênteses você tem o n, que é o numerador, e o p, que é o denominador. Tá, e aí vale algumas ressalvas. Primeira, e isso vai ser muito útil, principalmente na hora que a gente estiver desenvolvendo operações com a distribuição binomial lá na frente, né? A gente ganha tempo. Combinações do n com n, ou seja, combinações onde o numerador e o denominador são iguais, e o numerador e o denominador é o n e o denominador é 0, isso sempre vai dar 1. Isso sai, todos esses resultados, eles saem da definição de combinação, né? Que a gente viu na aula passada. E uma outra combinação útil é toda vez que eu combinar o n com 1, vai dar o total. Ou com n, faltando 1, também vai dar o total. Tudo isso sai da propriedade do complementar que a combinação carrega. A gente vai ver isso mais para frente. Bem, conforme eu falei, o coeficiente binomial, ele é uma combinação, né? E aí você tem a definição da combinação para representar o coeficiente binomial. E a leitura é n sobre p, ou nPAP, como queiram, né? E a gente já viu na combinação. O formato dela, a fórmula dela é essa daí, né? O n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que é a da combinação, né? O motivo dessa aula é a gente abordar as propriedades dos coeficientes binomiais. Essas propriedades, elas vão ser muito úteis lá na frente, né? Conforme eu falei anteriormente. Tá. Primeira propriedade, né? Se você tem uma igualdade de dois coeficientes binomiais, nPAP é igual a nkk, então você tem duas situações. As combinações são iguais, essa propriedade é a do complementar, né? Ou o k vale p, ou o k vale n menos p. É o que está dizendo em cima nessa equaçãozinha aí, ó. P mais k tem que dar n, ó. P mais k tem que dar n, certo? É o complementar. Então, se eu tiver, por exemplo, um coeficiente binomial n combinado com 8, é a mesma coisa que 10 combinado com 8, é a mesma coisa que 10 combinado com 2. Por quê? Porque 8 mais 2, que são os denominadores, dá 10, né? É o complementar. A outra relação também usada, não tanto quanto a do complementar, mas também usada, é a relação de Stiefel. A relação de Stiefel é essa operação, essa adição entre dois números binomiais, né? Duas combinações. Observe, se eu tenho duas operações, né? Uma soma, né? Com dois números binomiais, onde os numeradores são iguais e os denominadores se diferem apenas por uma unidade, então a soma vai ser quem? Vai ser o numerador acrescido de 1 e o maior denominador. Aí alguns exemplos abaixo aí, né? Se você tem 2, olha, o numerador, no primeiro exemplo, os dois numeradores são 2, tá vendo? E o denominador, eu tenho 1 e o outro é um termo a mais, certo? Então a relação vai me dar quem? Isso vai me dar a seguinte igualdade, vai ser o numerador mais 1, por isso 3, e o maior denominador, que é 2. Segundo exemplo, dois numeradores iguais, ó, os dois valem 5. E a diferença do de baixo é de um elemento só. Soma 1 no de cima, vira 6, no numerador 6, e pega o maior de baixo. Dois numeradores 7. E o maior de baixo, a diferença dos dois de baixo é só de um elemento, e o maior de baixo é 5.
Então você acrescenta uma unidade no numerador, vira 8 e pega o maior de baixo. Perfeito? Essa é a relação de Stiefel. Olha, para a gente definir, antes de definir o binômio de Newton, um dispositivo muito útil para a construção do binômio de Newton é o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é esse triângulo formado por combinações, aonde eu combino, olha o numerador, 0 com 0, depois eu vou avançando no numerador, o numerador passa a ser 1, então eu vou ter 1 com 0, 1 com 1, tá vendo? 2 com 0, 2 com 1, 2 com 2, são as combinações. 3 com 0, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3. Então eu começo a variação do meu triângulo e começa a combinação do n com 0 e vou até n com n, certo? Ó, n com 0, que é o meu último termo aí, vou até n com n. Isso gera o seguinte triângulo. Observe, um triângulo onde a primeira coluna é formada por uns. Por que com uns? Porque a gente viu lá atrás que a combinação com 0 sempre vai dar 1 e vai terminar sempre com 1, porque a combinação do n com n, né, do valor com ele próprio, sempre vai dar 1. E aí gera esse triângulo. E a diagonal também do triângulo, ó, a hipotenusa do triângulo, né, a diagonal. A hipotenusa desse triângulo que eu estou formando, retângulo, né, vai ser 1 também. Certo? O que a gente vai ver é a construção desses valores que estão no meio aí, né, que seria o 2, o 3, o 3, o 4, o 6, o 4. E as propriedades que a gente pode extrair dele. Também para a construção do binômio de Newton. Aqui ele está ensinando como é que constrói o triângulo de Pascal, né? Ó, conforme eu falei anteriormente, combinar com 0 dá 1 e combinar com tudo dá 1. Por isso que a primeira coluna toda é formada com 1, certo? E o último elemento da linha, de cada linha, sempre vai dar 1, que você está combinando com tudo, né? Olha aí, ó. E aí, outra propriedade bastante interessante do triângulo de Pascal, né? Ó, eu sempre vou obter o termo do meio da linha subsequente através da soma dos elementos de cima. Observe aí, ó. No primeiro, ó, não tem nada porque eu só tive um elemento, número 1, em cima, né? No meu segundo triângulo, na minha segunda linha, 1 mais 1 vai gerar o termo do meio da minha última linha. No meu terceiro triângulo, observe, 1 mais 1 vai gerar o 2. Agora, para eu gerar a última linha, se eu somar 1 mais 2 vai gerar o 3. Se eu somar o 2 mais 1 vai gerar o 3. E assim sucessivamente. Ó. Essa é uma característica do triângulo de Pascal. Certo? E por que isso? Outra propriedade, né? Ele usa aqui nesse exemplo que ele usa a propriedade do complementar. O complementar é exatamente a ideia se eu pegar o numerador com o denominador, e se eu tiver o mesmo numerador com o denominador que somado com esse denominador anterior ele dá um numerador, os resultados são iguais. O que vai gerar então, por exemplo, esse elemento aqui, ó. Aqui eu tenho um n sendo quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a minha sétima linha, né? Meu n é igual a 7. Então aqui, ó, esse elemento aqui é o 7, 2, e ele vai ser igual ao 7, 5. Mentira. Aqui é 0, né? 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o n igual a 6. 6, né? Então, meu 6, 1 é igual ao 6, 5. O meu 6, 2 é igual ao 6, 4. Certo? É o complementar. Certo? Outra propriedade do triângulo de Pascal é que a soma dos elementos da enésima linha sempre vai ser 2 elevado a n. Isso aqui, esse teorema, ele é demonstrado através do método de indução matemática, né? Salvo engano, indução matemática, para quem iniciou o curso presencial, a gente chegou a ver. Mas agora não está mais na grade, eu tirei, para reduzir dado o tempo. Mas vamos lá. O primeiro termo, 1, ele é 2 elevado a 0. Olha o segundo termo, 1 mais 1 dá 2 elevado a 1. Então, se eu somar todos os elementos aqui, ó, sempre vai ser 2 elevado a alguém. Aqui dá 4, que é 2 ao quadrado. Aqui vai dar quanto? 6, 8, que é 2 ao cubo. 16, que é 2 à quarta. E sempre vai dar isso, né? Como eu disse, a prova disso é feita por indução.
Tá. Esse agora, o terceiro teorema, também uma outra propriedade do triângulo de Pascal, que é a ideia das colunas, né? Que é a ideia da soma das colunas. Né? Se você somar os elementos da coluna, olha, valia para a linha, vai valer para a coluna também, né? Se eu somar os elementos da coluna, eu vou gerar o próximo elemento que está na diagonal. Ó. Se eu somar todo mundo aqui dá 15, se eu somar todo mundo aqui dá 20, tá vendo? É outra propriedade. Mas isso aí não vai ser tão útil para a gente não. Vale também para a diagonal, tá vendo? Então vale para a linha, vale para a coluna, vale para a diagonal. A gente tem então, uma pinca de propriedades para o triângulo de Pascal aí, né? Bem, então, tá aqui a ideia da construção do binômio de Newton. O binômio de Newton nada mais é que você desenvolver essa potência, né? Da soma ou da subtração de dois termos, né? Então, olha, se você tem o A mais B elevado a zero, né? Qualquer coisa elevada a zero dá 1, né? A mais B elevado a 1, o 1 ele vem para o A, 1 vem para o B, aí fica A mais B, né? Aqui, A mais B ao quadrado, aí usa os termos, os coeficientes do triângulo de Pascal. Ó. 1, 2, 1, certo? E aqui, ó, junto A com B, né? Os dois termos. Então, é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que é o produto notável que vocês tiveram lá na sétima série, né? E assim sucessivamente. Mas vamos ver a fórmula dele especificamente, né? Olha o desenvolvimento termo a termo. Ó. A mais B elevado a zero. Olha, a potência é zero. Então é zero combinado com zero. O zero vem para o A, o zero vem para o B. A mais B elevado a 1. Então, olha, agora o meu numerador é 1. Então é 1 com 0, 1 com 1. Observe, eu sempre vou combinar o A e o B, o A e o B juntos. E eu vou distribuir, ó. O primeiro começa com o maior termo, certo? E o segundo com o de baixo. Ó. E aí, na realidade, aí, ó, agora eu vou avançar. Agora o meu primeiro termo, ele vai subtrair um elemento e o meu segundo termo, ele vai ganhar um elemento, certo? Olha o quadrado, ele vai ser mais esclarecedor. Então eu tenho o meu n vale 2, o numerador do meu binômio, né, da minha combinação é 2. Por isso que é 2 com 0, 2 com 1, 2 com 2. Bem, então agora vai ser um perde-ganha. O meu primeiro termo sempre começa com o todo. E o B com 0, que é o P. Agora, o meu primeiro termo vai perdendo e o meu segundo termo vai ganhando. Por isso que ele coincide sempre com o B, no caso aqui, ó, ele está com a potência sempre igual a do P, que é a do denominador, tá vendo? E o numerador vai perdendo. Olha o 3. O A fica elevado ao cubo, depois o A fica ao quadrado, ele vai perdendo de 1 em 1, até ele ficar com 0. Em contrapartida, o B vai ganhando. Ó. O B começa com 0, depois vai com 1, com 2, e até ele concluir com o todo, né?